Boa noite, a paz do Senhor. Hoje é dia 2 de maio de 2025, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamar todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvir a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A preciosa palavra do Senhor está em Números 26 hoje, amém? Que diz assim, eita, meu Deus, peraí, deixa eu consertar. O segundo recenseamento. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: faça um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora mais uma vez eu te peço, Senhor Deus, que eu diminua no momento de João 3,30. Que eu não fale aquilo que eu quero, mas que a tua palavra ela venha a ser pregada em tempo e fora de tempo, porque o objetivo aqui é pregar somente a tua palavra, porque ela é santa, ela é viva, ela é verdadeira, para que o Pai, para que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus venha a ser exaltado e glorificado através da sua viva e preciosa palavra, que é aquela que nos salva, que nos liberta, e que nos leva para o céu, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, o segundo recenseamento. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eliezer, filho de sacerdote Arão, façam recenseamento. Olha, igreja, é muito interessante, porque olha só a fala, tá? Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os 20 todos de 20 anos para cima que possam servir o exército, né? Por quê? Porque, aí, vamos lá. Porque a gente sabe da praga que houve e que essa praga consumiu mais de 24 mil homens. Por quê? Porque eles tinham se envolvido com mulheres moabitas. A gente viu isso no capítulo 25. Induzido, Balaque, né? Porque Balaão abençoou o povo e não amaldiçoou, induziu as mulheres, né? A seduzirem os homens de Israel, né? E eles se envolveram com mulheres moabitas, se envolveram na sexualidade, na idolatria a Baal. Então foi algo terrível. Isso lá tá no capítulo 25, tá? Então, e Deus acabou fazendo algo terrível ali e mataram 24 mil deles, tá? E aí o Finéias, filho de Eliezer, neto, né, de Arão, né, sacerdote, interveio pelo povo. Vamos continuar. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eliezer falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado. Aonde? Na campina de Moabe, tá? Por quê? Porque a gente sabe, a gente estudou também, que Balaque, ele era moabita. E ele tinha pavor do povo de Deus. Eles achavam que o povo de Deus era muito grande, ele tinha medo. Por isso que ele chamou Balaão para amaldiçoar, ok? A gente viu isso no 22, 23, 24, estamos no 26 hoje. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Rubem, filho mais velho de Israel, foram Enoque, o clã Enoquita, de Paulo e da clã de Paluíta, de Rezon, o clã de Rezonita, de Carmim, o clã de Carmita. Esses foram os clãs de Rubem, foram contados 43.730. Então, cada clã, né, como é que se diz? Vai ser contado aqui, tá? O clã de Rubem foi 43.700. Os filhos de Palu foi Eliabe, os filhos de Eliabe foram Nemué, Datã, Abirã. Esses Datã e Abirão, tá? Foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor, tá? Lembra deles? Que a terra abriu e os engoliu vivo? Ok? Tá lá em número 16, tá? A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens e que serviam como sinal de advertência.
Os descendentes de Corá, contudo, não desapareceu. Me chama muita atenção, porque os descendentes de Corá não desapareceu. Igreja, isso mostra que os filhos de Corá não estavam com ele nessa rebelião. Agora, os filhos de Datã e Abirão estavam, então a terra engoliu eles tudo, tá bom? Isso é muito interessante, a gente tem que prestar bem atenção quando a palavra diz isso, tá? Então, eles eram seguidores de Corá, e os filhos de Corá não eram seguidor dele. No entanto, que a sua descendência permaneceu. Os descendentes de Corá, contudo, não desapareceu, ok? Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs foram de Nemuel, clã de Nemuelita, de Jamim, clã de Jamita, de Jaquim, clã de Jaquita, de Zera, clã de Zerata, de Saul, o clã Salita. Esses foram os clãs de Simeão, tá? Então, cada um tem o seu clã. Vamos continuar. Os descendentes de Gade e os seus clãs foram de Zefon, o clã de Zefonita, de Hag, de Claragita, de Sume, o clã de Sunita, o de 11 de clã Ozinita, de Enri, o clã Erita, de Arod, o clã de Orodita, de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Aí fala, né, 40.500 homens. Em Onã era filho de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram de Selá, clã Selalita, de Pelés, clã de Perezita, de Zera, clã de Zeraíta. Os descendentes de Perez foram Ezon, clã de Zonita, e Ramuel, clã Ramulita. Esses foram os clãs de Judá, tá? A gente sabe da história de Er e Onã, né? Que não quiseram suscitar filhos à mulher lá. Eles até ejaculavam fora e Deus matou os dois, tá bom? É muito forte a história de Onã. Aquela mulher foi desprezada por 2 homens, tá? Tá em Gênesis 38. Uma mulher desprezada. Os descendentes de Isacar, segundo seus clãs, foram de Tola, clã Tolalaíta, de Puá, clã Punita, de Jazube, o clã Jazubita, de Siron, o clã Sironita. Esses foram os clãs de Isacar, contando 64.000 homens. Os descendentes de Zebulão, segundo seus clãs, foram de Zered, o clã de Zerenita, de Elon, o clã de Elonita, de Jalael, o clã de Jalelita. Esses foram os clãs de Zebulão. 60.500 homens foram contados, tá? Os descendentes de Manassés, de Maquir, clã de Maquíria. Maquir foi o pai de Gileade, o clã de Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade, né? De Gezer, o clã de Jerezita, de Eleque, o clã Elequita, de Ariel, o clã Israelita, de Siquém, o clã Siquemita, de Semida, o clã Semidaíta, de Efer, o clã Eferita, e Zelofeade, filho de Aí continua. Não teve filhos, tá? Teve somente filhas, cujo nome eram Maala, Noá, Ogra, Milca e Tirza. A história dessas mulheres é bem interessante, tá? Elas lutaram pelos direitos de ter direito à terra. Esses foram os clãs de Manassés, foram contadas 52.700, ok? Pregar, isso aqui é muito interessante. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram de Sutel, o clã de Sutelaíta, de Bequer, o clã de Bequerita, de Titã, o clã de Tanita. Estes foram os descendentes de Sutela. E de Herã, o clã Eranita. Estes foram os clãs de Efraim, 32.500 homens contados. Esses foram os descendentes de José, segundo seus dias. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, tá? Então, a gente sabe que José, ele acabou tendo porção dobrada, né? Por causa dos seus 2 filhos que Jacó adotou, tá bom? Segundo seus clãs foram de Belá, o clã de Belaite, de Asbel, o clã Asbelita, de Arão, o clã Aramita, de Sufão, o clã Sufamita, de Rufão, o clã Rufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram de Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim, 46.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram de Suã, clã de Sulamita, e estes foram os clãs de Dan. Todos eles, os clãs, foram contados 64.000 homens, tá? Os descendentes de Azer,
segundo seus clãs foram de Imã, o clã Imaíta, de Isvá, o clã Isvate, de Beriás, o clã de Berealita, e dos descendentes de Beriás e de Eber, o clã Herberita, de Maquiel, o clã Maquielita. Jazer teve uma filha chamada Serra. Esses foram os clãs de Jazer. 53.400. Os descendentes de Naftali, segundo seus clãs, foram de Jazael, o clã de Azalita, de Guni, o clã Gunita, de Gezer, o clã Gerezita, de Silém, o clã Selemita. Estes foram os clãs de Naftali, ok? Foram contados 45.400. O número total dos homens de Israel foram 61.730. As normas para a repartição da terra. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos homens alistados, tá? Então, a herança era conforme o povo que era alistado. Um clã maior de uma herança maior e um clã menor com herança menor. Se o seu clã fosse grande, a herança era maior. Se fosse pequena, era menor, tá bom? A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre as clãs maiores e menores, tá bom? Mas amanhã a gente vai estudar a outra parte aqui que eu quero te falar, a herança das filhas de Esofoiete, que a gente leu ali. Eu acho muito linda a história delas. O segundo recenseamento dos levitas. Esses foram os levitas contados segundo seus clãs. De Gerson, o clã dos Gersonitas, de Coate, o clã Coatita, de Merari, o clã Meranita. Estes também eram clãs levitas. O clã Libinita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Muzita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Arão. O nome da mulher de Arão, Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela deu à luz a Arão, Moisés e a Miriam, irmã deles. Arão foi pai de Nadab, Abiú, Elezer e Tamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. Então, é um resumo aqui, tá? Da família de Arão, tá? De Levi, né? Então, a gente sabe que Moisés, né, é descendente do povo de Levi, ali de Joquebede. Então, é tremendo, né? Então, já sabe a história. Então, a gente não vai nem entrar em detalhe aqui, porque é muita coisa. Mas a gente já estudamos isso, se eu não me engano, foi no Êxodo 1, tá? Mas eu vou até colocar aqui para me marcar Êxodo 1, para mim não esquecer, tá bom? Que é Moisés. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram contados foi 23.000. Então, foram contados 23.000. Por quê? Porque o intuito até então era que todos acima, todos os velhos, né? Vamos dizer assim, acima de 20 anos já tinha que ter morrido. O único que restava aqui nesse momento até então era Moisés para morrer. Porque a gente sabe que Miriam já havia morrido e que Arão também. Agora só faltava Moisés. Contado junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles, tá bom? Vamos de novo aqui no conceito 62. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram contados foi 23.000 levitas. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. Então, a gente sabe, já contamos que Deus tomou eles para si, por isso que eles não tiveram parte. E a gente sabe que a herança dos levitas era o quê? Todas as 12 tribos levavam para os levitas o dízimo, tá? Dos cereais, que era naquela época, do alimento, de tudo. E aí, é muito interessante, porque daí os levitas tiravam o dízimo de tudo que ele recebia e levava para quem? Para Arão, fazer oferta, né? Agradava a Deus, para dar para Deus, né? Então, tem muita gente que aproveita aí desse 13º dízimo aí, que não tem nada a ver, que é para os levitas, que é porque eles recebiam das 12 tribos e eles entregavam para Arão, né? Para Arão, né, fazer ofertar no tabernáculo, para abençoar o tabernáculo, a casa do Senhor, tá? Presença de Deus. São esses que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eliezer quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão. Onde que eles foram contados? Na Campina de Moabe. Igreja, você vê que na Campina de Moabe há um movimento terrível, tá? Na Campina de Moabe, a gente vê que Balaão contrata Balaque. Na Campina de Moabe, o
povo de Israel se prostitui com as mulheres moabitas. A coisa é terrível aqui. A Campina de Moabe, minha filha, aqui é o calcanhar de Aquiles do povo de Israel. Terrível. Terrível, terrível. Vamos continuar. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés pelo sacerdote Arão. Quando contaram os israelitas no deserto de Sinai, pois o Senhor tinha dito aqueles israelitas que iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Só. O resto, igreja, desceram tudo à sepultura. Por quê? Porque Deus havia falado, né? Pois o Senhor tinha dito que aqueles israelitas iriam morrer no deserto, sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Só. Por quê? Porque havia uma promessa, tá bom? Porque a gente sabe, para quem não tem acompanhado os estudos, o que acontece aqui? Quando Deus falou para Moisés, quase 40 anos atrás, a gente está voltando no tempo, para ir espiar a terra que manda leite e mel, Deus mandou 12 espias, Moisés mandaram 12 espias. Esses 12 espias, só 2 voltou com relatório positivo, tá? Os demais espias não voltaram com relatório feedback negativo da terra. A terra é boa sim, mas tem gigante, tem não sei o quê. Aos nossos olhos, nós aos olhos deles éramos como um gafanhoto, né? E aí Moisés, José e Caleb dizem assim, não, a terra é boa, um cacho de uva era para 2 homens levar, Deus falou que a gente vai entrar, e blá, 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 blá. Mas como os 10 havia falado que não, incitaram o povo, e o povo, né, ficaram reclamando. O povo ficou reclamando de Moisés e de Deus, falando que eles tinham levado para morrer no deserto, que não gostava. E o que acontece? O detalhe nessa história é que aí Deus falou assim, o negócio é o seguinte, vocês foram 40 dias espiar a terra, 20 dias para ir, 20 dias para voltar. Por causa da desobediência de vocês, que vocês creram nos espias, né, que trouxeram feedback negativo, e eles morreram, tá? Então, para cada dia, vai ser 1 ano no deserto, até todos eles morrerem. É o que acontece aqui, entendeu? Então, aqui já se passaram 38 anos. Então, se eu for assim, volta para o Jordão, volta para o Mar Vermelho. E aí eles tiveram que dar meia volta e voltar. Eles já estavam com o pé na Terra Prometida, igual eles estão aqui. Eles ficaram rodando no deserto 40 anos. Né? Então, chega nesse momento aqui, tá? E nesse momento aqui a gente vê, né, que no capítulo, deixa eu ver, acho que 20, Miriam morreu, Arão morreu, e Moisés foi sentenciado a não entrar na Terra Prometida. Igreja, a coisa é punk com Deus, viu? Então, e é isso a história, né? Eu sei que, olha, que é nas águas de Meribá, né? É isso, tá? Que o Espírito de Deus possa falar melhor nos vossos corações, tá bom? Amanhã a gente vai ver a herança das filhas de Jolefeade. É tremenda essa passagem, viu? Elas eram filhas, este homem ele não teve filho, tá? Mas as filhas dela foram questionar, porque nós queremos herança, né? Nós queremos herança. Nosso pai só teve filha mulher, mas nós queremos herança. E foi isso que elas fizeram, né? As filhas. Deus abençoe vocês. Tenha uma noite abençoada em nome do Pai e do Filho. É que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações, amém?